Olá pessoal, meu nome é Renan Barabanov e voltamos com mais um episódio do Gestão em Jogo, a sua plataforma para discutir a gestão do esporte unindo prática e ciência nas redes sociais. Antes de começarmos, lembrando para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se você estiver no YouTube, clica no botão vermelho aqui embaixo, se inscreve e fica por dentro de convidados e de temas extremamente importantes, sejam eles de conhecimento teórico ou de conhecimento prático do mercado da gestão do esporte que nós sempre trazemos para vocês. Hashtag Gestão em Jogo. E diga também, deixa o seu comentário, quais são os temas que você quer ver por aqui, quais as perguntas que você tem para o nosso convidado de hoje, acerca do tema de hoje. E falando em convidado, há muito tempo nós já queríamos trazer ele aqui, porque muita gente, muito estudante, muito profissional que está em início de carreira na área da gestão do esporte, se interessa muito, claro, aqui no Brasil, pelo futebol. E quer saber um pouquinho mais sobre a carreira de gestor que vem ganhando espaço, vem ganhando cada vez mais relevância nas redes, nas notícias, nos jornais, nas informações e, claro, na gestão, na profissionalização dos clubes de futebol. E para falar sobre o tema, nós convidamos Felipe Ximenes, um profissional que tem vasta experiência em clubes, Flamengo, Vasco, Cruzeiro, Atlético Mineiro, nem vou citar todos aqui, porque são vários clubes, uma experiência bem importante, bem bacana para compartilhar conosco, e fundador do curso Gestor de Futebol. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, Renan? Um prazer falar com você e com todo o seu público. Fico muito feliz dessas iniciativas. Eu que sou um apaixonado pelo esporte, pela gestão, saber que tem um canal que a gente possa discutir especialmente sobre esse assunto que tanto me encanta, é um grande prazer. Espero que o pessoal goste da nossa conversa. Disso eu não tenho dúvida, Felipe. O pessoal fala muito, quer saber muito. Na verdade, muita gente já mandou mensagem, vem mandando desde o início do nosso canal, vem perguntando, queria saber um pouco mais sobre o caminho, sobre a profissão do gestor de futebol. Então a gente já vai começar com uma pergunta que às vezes parece um pouco genérica, mas ela é fundamental, ela gera muita dúvida na cabeça de estudante, de profissional interessado na área. O que faz de fato um gestor de futebol? Como que é o dia a dia de um profissional nesse cargo de um clube? Então, essa pergunta é uma pergunta muito bacana, pelo seguinte, Renan. Na verdade, a gestão de futebol é uma função, não é uma profissão. Isso é muito importante para as pessoas que estão aí nos assistindo, que elas entendam que essa é uma função que basicamente não existe ainda um curso de graduação que habilite a pessoa a ser graduada em gestão de futebol ou de qualquer outro tipo de gestão. Na verdade, a gestão ela vem muito mais como um curso de aperfeiçoamento, de pós-graduação. Então, pessoas têm as suas graduações em Direito, Educação Física, Administração de Empresas e acabam se especializando em gestão de projetos, em gestão de pessoas. E agora, sem dúvida nenhuma, está sendo muito procurado pelas pessoas a questão da gestão do futebol pelo fato do crescimento da visão um pouco mais capacitada e profissionalizada desse esporte que é tão apaixonante e faz parte da cultura do nosso país. Então, na verdade, um gestor de futebol, dependendo da estruturação que o clube faz dentro do seu departamento de futebol, ele pode desempenhar diversas funções. Inclusive, um treinador de futebol hoje é um gestor de pessoas. Um gerente de futebol também é um gestor. E o diretor executivo acaba também sendo responsável por toda a gestão desse departamento que a gente acaba acompanhando dentro do futebol. Então, o que a gente precisa deixar claro para as pessoas é que a gestão é algo amplo e que pode ser desempenhada em diversas funções dentro do departamento de futebol. Agora você tocou num ponto, Felipe, muito importante, um ponto que eu gostaria aqui de trazer exatamente porque o futebol e o esporte em geral é uma indústria bem peculiar, né? Muitas vezes um profissional de comando, ele recebe menos do que o comandado, né? É o caso, por exemplo, de um gestor de futebol e um técnico ou um jogador, né? Quando você coloca um gestor de futebol comandando um técnico ou um jogador, ou mesmo um treinador comandando
nos seus atletas. E você falou da questão de gestão de pessoas, né? Como lidar com essa situação específica dentro da indústria? Quais as habilidades são fundamentais para um gestor nessa área? Assim, eu penso que primeiro, antes de mais nada, né, Renan, quem está trabalhando com gestão de pessoas em determinados mercados, a pessoa precisa conhecer quais são as características, as idiosincrasias daquele mercado, para que ela saiba exatamente que tipo de pessoas e que tipo de situações ele vai ter que enfrentar. Particularmente no caso do futebol, o gestor de futebol ele precisa entender que ele é uma função meio e não uma função fim. Os grandes personagens deste espetáculo chamado futebol são os atletas. Então, é muito natural que as pessoas entendam, quem vai trabalhar nessa área, que ele vai precisar liderar e não comandar, inspirar e não mandar estes atletas de futebol e que, naturalmente, eles receberão salários que são muito maiores do que os de gestor. Porém, quem trabalha no meio do futebol e consegue atingir um nível onde atletas de futebol recebam grandes salários, certamente será bem remunerado, e o que cabe a ele é se preparar para trabalhar num ambiente hostil, de alta volatilidade, de muita exposição pessoal e de exigência de resultados imediatos. Eu penso que, para isso, ele precisa estar muito preparado para reagir, saber se autorrelacionar, saber se autoconhecer, para que ele possa, a partir deste momento, se interrelacionar com os seus liderados e, a partir daí, buscar os melhores resultados, que no caso do futebol é colocar a bola dentro do gol e fazer 3 pontos. Verdade. E aí, um ponto, aproveitando esse gancho, né? Como é que funciona você já deu mais ou menos o panorama da gestão de pessoas, né? Mas como que se organiza uma estrutura departamental de um clube de futebol, o organograma dele, como é que ficaria sob essa visão? Olha, Renan, é uma situação complexa, porque hoje, se você imaginar um clube de futebol de grande porte no Brasil, o gestor de futebol ele vai liderar equipes que chegam a quase 200 de pessoas, você imagina só. Então, você precisa determinar primeiro o diagnóstico do clube que você vai estar trabalhando, depois você precisa fazer um mapa da gestão estratégica daquele clube que você está iniciando a trabalhar. A partir daí, você vai determinar o seu organograma, definindo os clubes em gerências. Eu, particularmente, gosto de trabalhar com 6 gerências e diversas caixinhas, onde você vai acomodar todos esses profissionais dentro de cada uma dessas 6 gerências. A partir desse momento, você vai designar o que eu chamo de descrição de cada uma das funções, ou seja, o que faz cada um dos gerentes, o que faz cada uma das pessoas que são colocadas nas caixinhas dos organogramas dentro dos departamentos. A partir daí, você vai colocar a descrição de cada uma daquelas funções, o que ela faz, qual o objetivo daquela função, perfeito, a quem ela responde e quem ela lidera. Depois você passa para a 4ª etapa do processo, que eu chamo da matriz de responsabilidade, ou seja, quem é o responsável por cada uma daquelas funções, quem obrigatoriamente precisa ser ouvido para que aquela função seja exercida da melhor maneira possível, e as informações técnicas obrigatórias que você precisa pesquisar para que você possa desempenhar essa função da melhor forma possível. Então, eu termino de responder essa resposta sua, de que o gestor é um profissional altamente especializado, que precisa ter conhecimento de uma vastidão imensa de funções dentro do departamento, para que aí sim ele possa desempenhar a sua função da melhor forma e entregar os melhores resultados possíveis para o seu público e para as pessoas que o contrataram. E precisa até, que praticamente em todas as partes da sua fala, Felipe, que ficou bem claro, precisa ter método, né? Precisa ter algo que garanta, que lhe dê segurança acerca de uma metodologia para atuar dentro desse ambiente. Você mencionou um ponto importante aqui, Felipe. Você trabalhou em clubes de portes distintos, né? Então, desde muito pequenos até muito grandes.
Exato. Então você vê aí uma diferença. Só para citar alguns, né? Se a gente passar Sim. assim para ver clubes pequenos e médios, mas Goiás, Coritiba, Vitória, até clubes que Fluminense, Flamengo, Vasco, Cruzeiro, Atlético Mineiro. Então, assim, são Criciúma, clubes. Goiás, Náutico, Cabo Friense, Se Valério nós formos Doce. citar todos A aqui, gente vai ficar atado o tempo inteiro. mas dá para perceber que são clubes muito distintos no porte, no alcance, nos objetivos estratégicos que esses clubes possuem, né? Pensando nessa lógica, conta pra gente um pouquinho da diferença se a gente pegar um clube muito pequeno e um clube muito grande. Para ficar um exemplo, para ficar mais fácil, a gente pegar aqui uma Cabo Friense e um Flamengo. Qual a distinção em termos assim de alcance, em termos de escopo de trabalho, número de pessoas gerenciadas que você tem que lidar, que o gestor de futebol tem que lidar nesses dois ambientes? Olha, Renan, por incrível que pareça, e isso é até uma coisa muito bacana para que eu possa dizer para o seu público, a estrutura de trabalho, os princípios que norteiam o seu trabalho, eles são básicos, independente do tamanho do clube. Ou seja, o organograma que eu utilizo para implantar na Cabo Friense, por exemplo, é o mesmo organograma que eu utilizarei para implantar no Flamengo, no Vasco, no Fluminense, no Atlético Mineiro, em qualquer uma das grandes equipes do futebol brasileiro. Porque o core que envolve a atividade de futebol é o mesmo. O que vai diferir de um clube pequeno para um clube grande? A quantidade de pessoas, naturalmente, o nível de pressão e o alcance que aquele trabalho tem na comunidade que o envolve. Mas se você pensar na matriz básica de trabalho, a estrutura é a mesma. E a cobrança que você tem na cidade de Cabo Frio, é uma cidade litorânea do estado de Rio de Janeiro, fantástica, ela é basicamente a mesma que você tem aqui no Rio de Janeiro, no Flamengo. Por quê? Porque as pessoas são tão apaixonadas lá em Cabo Frio por aquela equipe quanto as pessoas aqui no Flamengo. É óbvio. E talvez tenha até mais acesso, né, ao clube. É exatamente isso que eu ia te falar. Às vezes, num clube pequeno, Renan, o acesso ao gestor, aos personagens que fazem parte desse grande circo que é o futebol, o acesso a essas pessoas é mais fácil. Às vezes, num time grande, você tem aquela proteção de uma cidade grande, de uma estrutura grande de trabalho que acaba, de alguma maneira, facilita por um lado, mas acaba tendo outros problemas também. Não, bacana. E você citou dentro dessa linha, né? Você acabou já citando os empecilhos, né? E devem existir vários empecilhos para a atuação de profissionais da área no Brasil, principalmente pela dificuldade de profissionalização, pelo alto grau do envolvimento político que nós temos em alguns clubes. Para você, quais são os maiores desafios enfrentados? Né? Você tem alguma história curiosa, algum exemplo aí que denote bem, demonstre bem esses desafios que você tem que lidar no dia a dia? Eu costumo brincar, Renan, o seguinte, é que no futebol, 90% dos problemas que são gerados no futebol, eles são causados pela vaidade. E os outros 10%, as consequências da vaidade. Então, assim, o maior desafio para você trabalhar na gestão do futebol é você conseguir coordenar e controlar a vaidade de todas as pessoas que estão envolvidas neste processo, inclusive a sua, do próprio gestor. Então, assim, como é um processo de muita exposição, que envolve altas quantias financeiras, né? Uma exposição na mídia de uma forma muito grande, e, além disso, um poder sedutor sobre um grande público que tem interesse sobre aquilo, nesses momentos a vaidade naturalmente ela aflora. E assim, eu já tive casos dos mais diversos que você pode imaginar. Eu já fui contratado por um clube e fiz um contrato de 3 anos e fui 2 vezes demitido desse mesmo clube em 40 dias. Eu já fui demitido pelo telefone, eu já fui comparado a um Everest. Tinha um presidente de um clube que eu trabalhei que ele falava que eu era o Everest dos gestores de futebol do Brasil. Então, assim,
situações pitorescas, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo, acabam acontecendo na vida de um gestor de futebol que já está na estrada há mais de 35 anos. É verdade, é curioso, né? Você vê. Agora, pensando por esse lado, Felipe, você deu exemplos positivos, você deu exemplos negativos, né? Que a gente não vamos colocar como positivos ou negativos, vamos colocar como profissionalização, né? Talvez. De diferentes aprendizados. Você aprende em Exato. todos. Exatamente, diferentes aprendizados. Mas aí pensando nessa lógica, a tua visão, né? Com 35 anos de experiência nesse mercado, certamente você já consegue ter uma visão ou uma boa base para dar uma opinião acerca disso, né? Hoje, analisando o futebol brasileiro, nós estamos caminhando para uma profissionalização dos dirigentes esportivos ou ainda falta muito? Então, Renan, essa é até uma questão interessante, eu falo muito sobre isso, sobre essa questão, pelo seguinte: existe uma confusão nestes termos, porque a gente acaba pensando que profissionalização é sinônimo de competência e vitória e amadorismo é sinônimo de incompetência e derrota. Não é nada disso. Existem muitos profissionais incompetentes. Sim. E existem muitos amadores competentes. Então, uma gestão profissional, ela não necessariamente vai ser uma gestão competente. E uma gestão amadora, ela não será necessariamente uma gestão incompetente. Por exemplo, eu fui executivo do Flamengo e a gestão do Flamengo é uma gestão amadora. Eu fui liderado por vice-presidentes amadores, que não recebiam para trabalhar no clube. Porém, fizeram uma gestão extremamente competente. Sim. Então, eu penso que a gente está num processo, e eu acho que é isso que nós precisamos discutir em fóruns como esse, que a gente está aqui. O que nós precisamos é capacitar as pessoas que trabalham no futebol. Isso é muito importante. Se juntamente com a capacitação os processos forem profissionalizados, muito melhor. Porém, não é uma condição sine qua non, ou seja, não é uma condição obrigatória você profissionalizar os clubes, até mesmo porque nós trabalhamos em um esporte onde o quesito ganhar e perder faz parte do dia a dia deste trabalho. Então, nós teremos gestões muito profissionais e muito preparadas que irão perder jogos. Então, sim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque como é um jogo onde alguém vai ganhar e muitos vão perder, a gente não pode fazer com que simplesmente a profissionalização ou a capacitação dos dirigentes sejam o único caminho para as vitórias. Nós precisamos capacitar, Renan, inclusive os próprios torcedores, que são os primeiros a gritar a altos brados para que se troquem treinadores depois de 2, 3 derrotas. Exatamente. E aí, Felipe, isso é um ponto importante, né, que você tocou. Claro, né, você até, inclusive, mencionou a relevância de nós discutirmos esse tema, porque muita gente confunde mesmo, né? Eu gosto de brincar, o exemplo dos maiores clubes, dois dos 3 maiores clubes são geridos como companhias, mas tem um formato, que é o caso do Barcelona e do Real Madrid, mas tem um formato associativo, né? Então, e essa é uma confusão que muita gente faz também sobre esse espectro, né? Acham que os clubes, empresarizar clubes é a única forma, né? Você pode ter empresas que quebram todos os dias, né? Então, e existem, e elas existem, inclusive. Exatamente. Então você não pode não somente associar, né? O processo tem que ser exatamente esse que você mencionou, de capacitação, e de todos os stakeholders, incluindo os torcedores, que são aqueles stakeholders mais urgentes, né? A demanda que tem talvez a demanda mais urgente, entre outros, né? E aí o gestor, e aí a importância, a relevância da figura do gestor de futebol. Pensando um pouco na linha do gestor, Felipe,
para quem está começando na área e busca a carreira de gestor de futebol, tem como meta trabalhar na carreira de gestor de futebol. Tanto na parte de formação, quanto na parte de experiência prática, o que você recomenda para quem almeja atuar como gestor de futebol em clubes de futebol aqui no Brasil? Puxa, essa é uma pergunta muito difícil, sabe, Renan? Porque eu costumo dizer que eu só cheguei a ser um gestor com certa relevância porque tudo que eu tentei fazer acabou dando errado. Tudo que eu planejei deu errado, eu acabei como gestor. E eu falo isso com muito orgulho, porque, na verdade, a construção de um profissional, ela se dá muito mais nas decepções e nas derrotas do que nas vitórias. Porque se logo no início você consegue atingir os seus objetivos, naturalmente você acaba não chegando naquele objetivo final. A construção de um profissional, ela se dá muito mais por tentativa e erro, por vivência e experiência em várias e diversas funções, do que propriamente você mirar única e exclusivamente aquele objetivo final. Até porque eu gostaria de lembrar que a gestão de futebol no país ainda é um nicho de mercado, com pouquíssimas vagas sendo ofertadas e muito menos pessoas ainda podendo viver exclusivamente da gestão esportiva. Então, o que eu penso que as pessoas devem fazer é se capacitarem, fazerem os cursos que podem dar um espectro maior, um horizonte maior, um maior número de possibilidades para que ela possa vivenciar profissionalmente diversas outras situações e aí, naturalmente, através do relacionamento, da autocapacitação, da credibilidade que ela vai construindo dentro do mercado, ela possa direcionar o seu caminho para a gestão esportiva. Não, e aí um ponto para a gente fechar, né, Felipe? Eu acho que da tua visão é bem bacana com relação a isso. Você tem uma larga experiência prática, né? E claro que tem o conhecimento, o lado do conhecimento teórico que é tão importante quanto. Como você vê essas duas questões, né? Porque nós discutimos muito, nós trazemos profissionais com experiência no mercado esportivo e nós trazemos acadêmicos com conhecimento teórico, com a pesquisa científica, né, que dá aula, tudo. Como mesclar isso? Qual que deve ser a dose para um gestor de futebol, né, considerando a importância desses dois lados para a carreira dele? Como mesclar isso na formação? Eu penso que é o seguinte, Ana, antes de mais nada, a gente precisa entender um princípio básico. Uma vivência não elimina a outra. E uma vivência não descarta a outra. Eu tenho muito orgulho por ser uma pessoa rara, de ter podido vivenciar a prática dentro do campo e a vida acadêmica. Então, eu consegui me graduar numa universidade federal, eu consegui fazer mestrado, mas o grande conhecimento que eu tive da prática da gestão foi na vivência tácita e empírica que o dia a dia acaba te proporcionando, ou seja, a experiência realmente vivenciando todas as situações que a gestão te oferece e as diversas funções que você pode praticar. O que eu penso, antes de mais nada, é que você deve valorizar o máximo aquilo que você tem, antes de mais nada. Antes de pensar naquilo que você não tem, valorize aquilo que você tem. Se você teve, ao longo da sua carreira, a possibilidade de se graduar dentro de uma universidade, valorize este processo. Mas não pense que somente as pessoas graduadas em uma universidade têm conhecimento sobre gestão de futebol. Se você, por um outro lado, teve a vivência prática, também saiba valorizar este processo, mas não pense que somente isso que construirá um grande gestor de futebol. Então, a busca de você encontrar equilíbrio, que você possa, ao longo do seu tempo, vivenciar o maior número possível de experiência, naturalmente vai fazer com que você seja um profissional mais capacitado. Eu costumo dizer, e falo isso até dentro de casa, que só 10% das vezes as coisas são brancas ou pretas. E 90% das vezes elas são cinza
em diferentes tons. Então, isso serve para vários aspectos, inclusive para a capacitação de um gestor de futebol. Perfeito. É fantástico. O papo tá fantástico, né? Infelizmente, pelo tempo, nós temos que nos despedir de um dos convidados que está falando exatamente sobre um dos temas mais aguardados, né? Aproveito para lembrar, nós vamos deixar aqui embaixo o link, e também se você tiver dúvidas, quiser mais informações sobre o curso que o Felipe criou, que na verdade ele estruturou este curso, que é o curso de gestor de futebol. Então, quem tiver mais curiosidade, quiser saber um pouco mais, deixe o seu comentário aqui embaixo, a gente pode passar o contato do Felipe para vocês. Felipe, muito obrigado de verdade por compartilhar o conhecimento, compartilhar a tua experiência sobre um dos temas que mais foram requisitados aqui no Gestão. Eu que agradeço, Renan. Para quem quiser me seguir, o meu Instagram é @Felipe Ximenes. Lá você tem todas as informações do curso. Eu já estou com mais de 200 alunos de 11 países espalhados pelo mundo, muita gente boa fazendo. E dividindo conhecimento para multiplicar a sabedoria. Então, quem quiser, é só me seguir no meu Instagram, @Felipe Ximenes. Lá tem muita coisa bacana. É isso aí, muito obrigado. Nós vamos deixar os contatos do Felipe aqui na descrição. Se você tiver mais dúvidas, eu sei que você tem perguntas, dúvidas, curiosidades que você quiser saber, deixe seu comentário aqui no vídeo. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado a todos vocês que estão escutando, né, que escutaram pelo podcast ou que assistiram pelo nosso canal do YouTube. Vale lembrar que essa plataforma também é de vocês. O Gestão em Jogo foi criado exatamente para trazer os temas que você quer, que vão contribuir para a tua formação, para a tua carreira, para o teu conhecimento prático e teórico. Aproveita para curtir as nossas redes sociais. Gestão em Jogo, um grande abraço!